Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar a respeito da escola pitagórica, onde Pitágoras, como seu grande idealizador, tinha seus discípulos e muitas coisas foram nos deixadas na área da matemática. Não vamos perder tempo e vamos para os nossos slides. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui a respeito da aritmética pitagórica é que hoje a aritmética tem seu significado original na Europa, na Europa continental. No entanto, ao passo que na Inglaterra e nos Estados Unidos, o significado popular de aritmética corresponde à lógica grega. Então, há uma diferença entre essas duas situações. Além do mais, nos dois países citados, usa-se a expressão teoria dos números para designar a faceta abstrata do estudo dos números. Os primeiros passos no desenvolvimento da teoria dos números têm como base no misticismo numérico dados por Pitágoras e pelos seus seguidores. Jámblico, um influente filósofo neoplatônico que viveu por volta de 360 d.C., atribuiu a Pitágoras a descoberta dos números amigáveis. O que seriam esses números amigáveis? Ou seja, dois números se dizem amigáveis se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do outro. Bom, deixa eu só mudar aqui um pouquinho essa cor, ficar um pouquinho melhor para a gente, tá? Então, esses números amigáveis, eh, nós dizemos que eles vão ser amigáveis se a soma dos divisores de um for igual ao outro número. Então, vejamos aqui, por exemplo, 284 e 220, que constitui o par atribuído a Pitágoras. São amigáveis porque os divisores próprios de 220, quem são? 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110, cuja soma é 284. Ao passo que os divisores de 284 é 1, 2, 4, 71 e 142, cuja soma é 220. Ou seja, a soma dos divisores de 220 dá 284. Já a soma dos divisores de 284 dá 220. Neste caso, nós dizemos que o par 284 e 220 são considerados amigáveis. Ah, Além do mais, esse par de números alcançou uma aura mística e rezava a superstição posterior que dois talismãs com esses números selariam uma amizade perfeita entre os que os usassem. Os dois números vieram a ter um papel importante na magia, na feitiçaria, na astrologia e na determinação de horóscopos. Pierre de Fermat, em 1636, descobriu o par 17.296 com 18.416 como números amigáveis. 2 anos após a participação de Fermat, o matemático e filósofo francês René Descartes deu um terceiro par. Ou seja, um estudo sistemático dos números amigáveis foi empreendido pelo matemático suíço Leonardo Euler, que em 1747 deu uma lista de 30 pares, ampliada por ele mais tarde para 60. Além do mais, Niccolo Paganini, com 16 anos, descobriu o par 1184 em 1210. Todos os números amigáveis inferiores a 1 bilhão já foram encontrados. Bom, além do mais, atribuem-se a Pitágoras os números perfeitos, deficientes e abundantes, que apresentam ligações místicas essenciais a especulações numerológicas. O número se diz perfeito se é igual à soma de seus divisores próprios. Deficiente se excede a soma de seus divisores próprios. E abundante se é menor que a soma dos seus divisores próprios. O que eles diziam? Que Deus criou o mundo em 6 dias, um número perfeito, pois 1 mais 2 mais 3
é igual a 6. São os divisores de 6. No entanto, Alcuino diz que toda a raça humana descendente das 8 almas da Arca de Noé, sendo essa criação imperfeita, porque o 8 é deficiente, ou seja, a soma de 1 mais 2 mais 4 é menor do que 8. Até 1952, conheciam-se apenas 12 números perfeitos, todos pares, dos quais os três primeiros são 6, 28 e 496. A última proposição do nono livro dos Elementos de Euclides, em 300 a.C., nos diz que prova que se 2 elevado a n menos 1 é um número primo, então 2 elevado a n menos 1 vezes 2n menos 1 é número perfeito. Aqui é 2 elevado a n, tá? Menos 1. Os números perfeitos dados pela fórmula de Euclides são números pares. A existência ou não de números perfeitos ímpares é uma das célebres questões abertas da teoria dos números. Em 1952, com a ajuda de um computador digital SWAC, descobriram-se mais 5 números perfeitos, correspondente a 521, 607, 1279, 2203 e 2281 na fórmula de Euclides. Em 1957, com a máquina sueca BESC, encontrou-se outro, correspondente a n igual 3.217. Em 1957, com a máquina sueca BESC, encontrou-se outro correspondente a n igual 3.217. Em 1961, com a IBM 7090, encontraram-se mais dois, para n igual a 4.253 e n igual a 4.223. Não há outros números perfeitos para n menor do que 5.000. Os valores n igual 9.689, 9.941, 11.213, 19.937, 21.701, 23.209 até o 216.091 também fornecem números perfeitos, completando o total de 30 já conhecidos. O último foi encontrado por cientistas de Chevron em 1985, num supercomputador Cray XMP de 10 milhões de dólares. Se indicarmos por sigma n a soma de todos os divisores de n, incluindo o próprio n, então n é perfeito se e somente se sigma n é igual a 2n. E, de um modo geral, se tivermos um sigma n igual a kn, em que k é um número natural, então n se diz um número múltiplo perfeito de ordem k. Em 1944, criou-se o conceito de número superabundante. Disse que um número natural n é superabundante se somente se sigma n dividido por n é maior do que sigma k dividido por k, para todo k menor do que n. Outros tipos de números relacionados com os números perfeitos, deficientes e abundantes, introduzidos recentemente, são os números práticos, números quase perfeitos, números semiperfeitos e números abundantes, sobrenaturais. Os números figurados se originaram com os membros da escola pitagórica. Esses números, que expressam o número de pontos em certas configurações geométricas, representam um elo entre a geometria e a aritmética. E aqui nós temos os números triangulares, começa com 1, depois no primeiro triângulo você tem 3. Se você acrescenta um triângulo de 2, vamos dizer assim, com o dobro do lado anterior, você tem 6, depois você tem 10, e aqui você vai vendo que é o número de pontos que você está determinando. Tá? Quando os números são quadrados, começa com 1, depois com 4, depois passa para 9, 16 e assim. Para mostrar o teorema 1
Todo número quadrado é a soma de dois números triangulares sucessivos. Por exemplo, observamos que um número quadrado, na sua forma geométrica, pode ser dividido com uma figura abaixo. Ou seja, você tem, ao traçar aqui, você tem uma quantidade abaixo, uma quantidade acima. A quantidade abaixo é 6, ó, acima é igual a 6. Já a quantidade abaixo, você tem 4, 7, 9, 10. 10 com 6 dá 16. Você já a figura abaixo ilustra o teorema 2, ou seja, o enésimo número pentagonal é igual a n mais 3 vezes o n menos 1 enésimo número triangular. E aí você vai observando que ele faz a divisão dos termos para determinar isso. Já a figura abaixo ilustra geometricamente o teorema 3. A soma de um número qualquer de inteiros ímpares consecutivos, começando com o número 1, é um quadrado perfeito. E aí ele está fazendo aqui essa divisão. Então, esses teoremas podem ser provados algebricamente, uma vez obtida as representações algébricas genéricas dos números triangulares, quadrados e pentagonais. Então, o primeiro teorema que nós vamos ver aqui é que todo número quadrado é a soma de dois números triangulares sucessivos. Então, vejamos aqui. Se eu tenho um Tn, aqui é a soma de 1 mais 2 mais 3 até o n, ele é dado por quem? N vezes n mais 1 sobre 2. O enésimo número quadrado, nesse caso, é n ao quadrado. Ou seja, nosso primeiro teorema pode agora ser demonstrado da seguinte maneira. Aqui você tem um quadrado, e ele diz que é a soma de dois números triangulares. Lembrando que a soma de um número triangular é expresso pela essa forma que é dada aqui. Já o n ao quadrado, nós acabamos de ver que é a soma de dois números triangulares consecutivos. No caso, eu teria esta soma. Já o enésimo número pentagonal, Pn, é também dado pela soma de uma progressão aritmética. Ou seja, você tem aqui que, pelo número que você observou na figura da página anterior, 1 mais 4 mais 7 até 3n menos 2 é n vezes 3n menos 1 sobre 2, ou a soma de n mais 3n vezes n menos 1 sobre 2, onde isso aqui é n somado com 3 vezes o termo Tn menos 1, tá? Que seria essa soma do termo anterior. Bom, nesse caso, nós teríamos a prova do teorema 2. Agora, com relação à prova algébrica do teorema 3, calculamos a soma da progressão aritmética. 1 mais 3 mais 5 até o 2n menos 1, onde n vezes 2n sobre 2 é igual a n ao quadrado. Portanto, aqui eu teria mais um slide para concluir, tá? Mas infelizmente não está visível. Vou parar por aqui a nossa aula e gostaria de falar para vocês, na próxima aula, nós vamos colocar algumas resolução de alguma questão desse material e na aula seguinte, que vai ser presencial, nós vamos estar respondendo atividades, a qual será proposta para vocês estarem desenvolvendo. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.